Fala pessoal, tudo bem? Vamos tentar fazer uma reflexões ao volante hoje que sobre aquele episódio no depoimento dos réus do inquérito da tentativa de golpe. No dia de ontem, hoje é dia 11 de junho, ontem foi dia 10, né? No depoimento do general que se auto-intitula GPS, né, General Paulo Sérgio, aconteceu um fato muito curioso, é que o advogado sentiu a necessidade de fazer uma pergunta para o general, e o general vira para ele e fala: "Você vai me perguntar sobre a reunião, cara?" No meio do depoimento. O advogado não sabia onde enfiar a cara, certo? Pouco tempo depois, ao terminar de responder uma das perguntas da sua defesa, do mesmo advogado, esse mesmo general vira e fala, né? "Bom, resposta é essa, mas meu advogado não tinha combinado isso comigo." Dando a entender que ele estava respondendo aquilo a contragosto, porque o advogado não teria combinado com ele aquela resposta, aquela pergunta. Primeiro, é necessário preparar bem seu cliente antes de um interrogatório, preparar bem seu cliente antes de uma audiência, em que ele possa vir a prestar depoimento pessoal. Até quando o cliente não vai ser oficialmente ouvido, você tem que preparar o cliente para as intercorrências que podem acontecer durante uma audiência. Por exemplo, ele pode ficar nervoso, se irritar. Eu costumo falar com meus clientes, falar assim: olha, tudo que você fala numa audiência pode ser corda para você se enforcar. Dificilmente você vai falar uma coisa que vai melhorar muito a sua situação, mas piorar pode acontecer. Você pode cometer um ato de desacato, você pode cometer uma indiscrição que vai demonstrar que você está mentindo, você pode acabar dando razão a outra parte, mostrando destempero emocional, tudo isso. Então, você deve se controlar. É o que eu falo com meus clientes. Então, antes de qualquer audiência, o advogado deve conversar com o seu cliente. Não precisa ser uma conversa longa, não precisa ter um script do que ele deve, do que ele não deve falar. Obviamente que o sentido do que ele vai falar deve ser trabalhado, mas essa recomendação de se controlar pode ser dada momentos antes da audiência, 10 minutos antes. O que importa é que durante a audiência não se diga algo que não se desejaria falar. O cliente também deve ser orientado de que o advogado dele pode ter um feeling, pode ter um insight durante a audiência, porque a gente não tem como prever cada fala que vai ocorrer durante uma audiência. Então, às vezes, surge uma pergunta que não estava prevista. E o cliente tem que ser orientado a confiar no seu advogado e entender, falar: olha, se meu advogado fez essa pergunta, é porque na cabeça dele isso é pertinente e isso pode ser relevante para a minha defesa. Certo? Seja em audiências criminais, seja em audiências cíveis, né? Se o seu advogado pede para você parar de se manifestar durante uma audiência, não é que ele quer te cercear a fala, é porque você está falando demais. Né? Várias vezes eu já tive que controlar meus clientes. Já houve vezes que eu tive que chamar a atenção do meu cliente como se chama de um menino, porque meu cliente estava desrespeitando a outra parte dos advogados durante a audiência. No ambiente onde deve ser preservada a urbanidade, ele estava levantando a voz para ofender as pessoas. Aí eu falei: olha, seu comportamento está inadequado. Tá? Nessa sala de audiência as pessoas se respeitam. Aí ele depois veio questionar: mas por que o senhor me chamou a atenção? Eu te chamei a atenção porque foi necessário.
do jeito que o senhor estava se comportando, o senhor ia sair preso da sala de audiência. Certo? Então, o advogado ele tem esse sentimento, essa capacidade de, principalmente depois de anos de advocacia, gente. Eu estou com quase 21 anos de advocacia, de audiências feitas. E a primeira audiência foi realizada em 2004. Então, quando a gente fala com o cliente, segura tua onda, deixa que eu fale. Quando o senhor quiser falar, o senhor me pede a palavra, fala no meu ouvido, né? Conversa comigo antes de abrir a boca, porque às vezes a sua fala vai ser para o seu próprio prejuízo. Tem gente que gosta de ir à forra, né? De sair ganhando no gogó. Teve uma vez que um cliente conversou comigo depois da audiência e me falou: olha, o senhor ficou muito calado durante a audiência, o advogado da outra parte e a outra parte falaram o tempo todo. Aí eu virei para ele e falei assim: do que eles falaram? O juiz ditou alguma coisa para o escrevente colocar na ata? Não. Então daqui a 10 minutos o juiz esqueceu aquilo. Por quê? Porque o juiz tem 5, 10 audiências por dia. Acho que vai lembrar alguma coisa que foi falada por alguma das partes no decorrer de uma audiência que não foi reduzida a ata, não foi reduzida a termo. Então, a gente precisa confiar no advogado da gente. E também, essas coisas precisam ser conversadas com o cliente antes da audiência, para evitar frustrações durante o ato, certo? E principalmente, advogados e clientes, né, tenham controle emocional. É necessário, numa audiência, ter inteligência emocional. Porque se você não tem inteligência emocional durante o ato da audiência, você perde o controle, certo? Você não consegue dominar a audiência. Eu sempre digo para meus alunos estagiários, numa audiência é necessário que você domine a audiência. Não é dominar, sobrepujar, subjugar a outra parte, mas dominar os acontecimentos, certo? Não se ganha uma audiência porque você está tranquilo, mas se perde um processo porque você está intranquilo. Você não sabe gerenciar suas emoções. Eu já vi advogados no outro lado da mesa, vermelhos, suando, nervosos, com raiva. Por quê? Primeiro, se envolver emocionalmente com a causa do seu cliente, o que já é um erro, certo? Você tem que manter a sanidade mental, você não pode sofrer. Não quer dizer que você não possa ter empatia, você tem que ter. Mas você não pode ficar sem dormir, sofrer, ter crises de ansiedade por causa do processo do seu cliente. Porque se você faz isso, você perde a razão, você tem que deixar de ser advogado dele. Afinal de contas, você não tem mais capacidade emocional para defendê-lo. Agora, em audiência, você tem que manter a calma, certo? Ainda que você morda as mãos de ansiedade antes e depois, durante você tem que manter sua inteligência emocional intacta para controlar-se em meio a imprevistos. E você tem que tentar preparar seu cliente para também fazer a mesma coisa. Podem vir provocações do outro lado, podem vir provocações e xingamentos, mas é aquilo que você fala. Tudo que ele falar é corda para ele se enforcar. Então você precisa manter você e seu cliente sob controle, certo? Ninguém nunca foi chamado a atenção em audiência por ter se mantido sob controle. Agora, por ter perdido o controle, todos os dias alguém tem a atenção chamada pelo juiz, e isso é uma vergonha, tá? Principalmente para o advogado, ok? Pessoal, era isso que eu queria falar para vocês, me estendi, mas a gente se fala outra hora.